Olá, bom dia. Bem-vindos ao webinar da Aquário Software e GE Digital sobre transformação digital da indústria. Meu nome é Vivian Manso, eu sou consultora de marketing da Aquarius. Eu estarei hoje com o Carlos Paiola, que é sócio-diretor comercial da Aquarius Software e professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini. Sejam bem-vindos. Bem, a transformação digital não é algo novo, né? No entanto, as indústrias elas encontram-se em diferentes momentos dessa jornada. Hoje, nós mostraremos alguns dados sobre esse processo, falaremos sobre os principais desafios e vamos compartilhar algumas soluções que vêm ajudando empresas do mundo todo a estruturarem seus planejamentos estratégicos e processos baseados em plataformas digitais. Nós estamos em um bate-papo, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas e colocar seus pensamentos a respeito do tema da transformação digital da indústria. E agora eu passo a palavra para o Carlos Paiola, que vem trazer o conteúdo para nós agora. Bom, pessoal, bom dia. Vejo muitas pessoas conhecidas de longa data aqui nesse webinar, outros tantos aqui que ainda não tivemos o prazer de nos conhecer, muitos usuários finais, né, de tecnologia e também boa parte de parceiros de integração de sistemas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho esse desafio aí de falar sobre um tema que, para alguns de vocês, é bastante conhecido, né, faz parte do dia a dia de vocês, e para outros talvez seja um tema um pouco novo, né, um pouco desconhecido ainda, né, pelo menos algumas informações sobre o tema ainda são novidade. Então, eu vou tentar trazer um discurso que consiga abranger pelo menos esses dois públicos, tá? Bom, vamos lá. A transformação digital, assim, eu acho que a primeira coisa a ser observada é de que ela não é exatamente uma novidade, né? O processo de digitalização em si ele é bastante real, né, para boa parte das indústrias, né? E se não de maneira geral, né, pelo menos em algumas áreas, em alguns processos, para boa parte delas, né, para quase todas, né? O termo em si, na verdade, ele faz referência ao uso de tecnologias digitais para você ou mudar um modelo de negócio, né, como um todo, ou então para você buscar novas oportunidades de melhoria, né, para você conseguir gerar algum tipo de resultado através do emprego de tecnologia no dia a dia das indústrias, né? Na verdade, o tema é genérico, né? Ele não diz respeito somente à indústria, apesar de que nesse webinar, claro, a gente vai focar nas aplicações industriais. Para quem não nos conhece, a Aquario Software é uma empresa 100% nacional, faz nesse ano exatamente 35, né? Então é uma empresa que já tem uma longa jornada, uma longa história. Há 17 anos nós distribuímos aqui no Brasil as tecnologias de software da GE e basicamente a Aquarius eu acho que se diferencia talvez de outras tantas fornecedoras aí nesse mercado de tecnologia para a indústria por ter uma formação bastante interessante, né, e bastante diversificada. A gente tem pessoas aqui do mundo de TI, pessoas do mundo de automação, né, de operação, TA, TO. Então, acho que dentro desse mundo cinzento, né, que existe entre o chão de fábrica e os sistemas corporativos, a Aquarius acho que tem todas as competências, né, as principais competências para poder lidar com qualquer tipo de situação que venha acontecer nesse universo. E essa parceria com a GE Digital ela é significativa, ela é bastante importante, né, nos trazendo exatamente toda a parte ferramental para poder fazer com que os nossos clientes atinjam um estágio elevado, né, de uso de tecnologia digital e consigam entrar nesse mundo de Double IoT. Tá? Falando agora um pouco sobre a realidade, né, o que tem hoje dentro da indústria. Eu acho que os desafios que a gente encontra, né, para essa transformação digital acontecer, eles poderiam ser resumidos talvez nesses 4 quadradinhos que vocês veem na sua tela. Né? Primeiro, é muito comum a gente encontrar sistemas que não estão integrados, né? Aquelas famosas ilhas de informação.
A gente tem uma área que não se comunica com a outra e que não se comunica de forma alguma com o sistema corporativo, né? Ou não existe, na verdade, nenhum tipo de argamassa, nenhum tipo de liga entre essas informações, né? E isso também é bastante frequente em se tratando não talvez de total, né, distanciamento dessas informações, mas de você ter parte das informações e não do todo, né? E isso dificultando uma análise realmente completa desses dados que vêm do chão de fábrica. Muito comum você ter realmente partes do processo, ou o processo todo, né, manual muitas vezes, né, e com aquela quantidade absurda de papéis. Eu já vi muito frequentemente, sabe, entrar numa sala de operação e você vê um operador copiando um dado da tela do supervisório para jogar numa prancheta, para depois jogar na planilha Excel, para dali uma semana ou duas você ter um relatório mais ou menos confiável sobre a sua produção, né? Então, infelizmente, ainda é muito comum a entrada manual de dados. Também é muito comum você ter uma dificuldade de relacionar dados, por mais que você os tenha, né? Você não consegue adicionar contexto nesses dados e, portanto, eles não fazem nenhum sentido para você, né? E, por fim, né, dados incompletos, né, ou com algum tipo de erro na sua coleta, trazendo até diagnósticos errados, né, fazendo com que você tome uma ação indevida dentro do seu processo. Aí, pessoal, existe esse dado, né, que eu acho bastante interessante aqui, que vem do CIO. O retrofit ele inicia o fluxo de dados, né? O que ele traz aqui como informação? Em 2014, a Intel teve um levantamento, né, onde descobriu que 85% dos equipamentos dentro da indústria eles não estavam conectados e ainda iam ser utilizados por 15 a 25 anos. Então imagina, né, quando a gente fala aqui de transformação digital, quando a gente fala até de indústria 4.0, né, leva todo mundo a crer que, puxa, é um mundo novo, né, com plantas novas, com tudo maravilhoso, né, cheirando a flores, tudo bonitinho, né, o mais recente, mais moderno. Mas não, né, a nossa realidade, a realidade de vocês, é exatamente de ter que conviver com equipamentos ainda por muitos anos, equipamentos que muitas vezes sequer são instrumentados, né. Então, toda essa nossa realidade de tecnologia, tudo isso que eu vou falar hoje para vocês, é feito, é projetado, e sabe que tem que lidar com situações como essa, onde você tem grandes máquinas com uma vida longa pela frente e que precisa, né, conviver com máquinas novas. E eu preciso ter dados tanto dessas antigas quanto das novas, eu preciso colocá-las na mesma tabela de comparação, eu preciso dar manutenção, né, nesses dois tipos de equipamentos. Então, isso é uma realidade. Tá? A maioria das iniciativas de indústria 4.0, de transformação digital, entram no caso de um brownfield, entram no caso de uma planta já existente. Tá? Alguns outros fatos que eu acho bastante interessantes. Tá? As máquinas, chamadas inteligentes, né, produzem uma quantidade imensa de dados. Outra coisa importante, né, os sensores eles estão cada vez mais baratos e habilitando antigos equipamentos para poderem transmitir essas informações. Então, como eu acabei de falar, antigas máquinas, essas que eu acabei de citar no slide anterior, antes era um problemão, né? Era um pega para capar, descobrir como extrair dados desses caras para poder fazer algum tipo de gerenciamento, né? Hoje em dia, pessoal, isso sim, né, é uma revolução, é uma transformação significativa. A compactação do hardware, né, o preço desse tipo de tecnologia para você fazer uma coleta dentro do chão de fábrica, né, colocar dispositivos de IoT do lado de um equipamento, reduziu bastante, né, esse custo reduziu bastante. E principalmente se você comparar custo de tecnologia, tanto hardware quanto software, com o custo de insumos, com o custo de energia, com o custo de água, né, nos últimos 5, 10 anos, enquanto a tecnologia teve o seu preço mantido ou reduzido, né, principalmente, todos esses insumos, todos esses materiais e recursos, né, utilizados para qualquer tipo de produção, qualquer tipo de operação industrial, eles cresceram vertiginosamente. Né. Outra coisa importante, né, há também novos padrões
facilitando a comunicação e com alto desempenho, com alta confiabilidade no chão de fábrica, né? E agora, pasmem, pessoal, 70% dos dados, segundo a Gartner, de chão de fábrica, eles não são utilizados. Então, talvez seja a realidade de boa parte dos usuários finais aqui falando, ou dos integradores de sistema, né, dos clientes que vocês atendem. Muitas vezes esses clientes têm historiadores, né, têm sistemas de coleta de dados industrial, e esses sistemas, eles têm, como a Gartner diz, 70% dos dados sendo armazenados à toa, né, não sendo utilizados para nenhum tipo de benefício da operação. Outro ponto importante, né, a analítica baseada em dados de tempo real, ela habilita, né, uma agilidade maior na cadeia de suprimentos. Então o ponto é o seguinte, tanto a customização em massa de produtos, quanto a maior flexibilidade de entrega desses produtos para a sua cadeia de produção, tudo isso é possibilitado, é potencializado por uma capacidade maior analítica. Tá? E por fim, né, a questão dos gêmeos digitais, mais para frente eu vou falar deles, né, ou em inglês os digital twins, que permitem você, na verdade, reproduzir no ambiente virtual, modelar no ambiente virtual, máquinas, uma linha de produção inteira, né, o seu processo em si, e a partir disso você ter maior visibilidade do que está acontecendo no chão de fábrica, você ter uma previsibilidade, né, da ocorrência de erros. Né. Bom, o IoT, né, ou o IoT dentro do mundo industrial, né, o Double IoT, é o cara que exatamente permite com que você, que já tinha a possibilidade de buscar dados pelo caminho convencional, né, usando automação como edge, né, como um ambiente ali de limite de busca de dados para toda essa parte de analytics, para toda essa parte de uso de tecnologias habilitadoras, né, da indústria 4.0, como machine learning, né, como impressão 3D, enfim, realidade aumentada, né, todas essas aplicações mais recentes, elas podem de fato usar automação, né, como uma base, né, como fundamento de dados, um fornecedor de informações, para que tudo isso aconteça. Né? E o IoT traz essa possibilidade, como eu disse, mais recente, de você poder trabalhar com dispositivos bastante compactos, enxutos, buscando dados direto da cara dos equipamentos e fazendo essa potencialização de projetos que até então exigiam que você criasse toda uma estrutura de automação para poder buscar dados para um trabalho de analítica, para um trabalho de relatório, para qualquer tipo de trabalho de gestão. Né? Hoje em dia o IoT possibilitou com que a sua máquina falasse, né? Com que a sua linha de produção trouxesse dados sobre o seu funcionamento, sobre a sua saúde. Né? Dentro desse universo, portanto, de digitalização, né, ou aí da indústria 4.0, eu acho que a integração é um ponto-chave. Né? E a integração ela pode ser vertical. Então, os famosos sistemas MES, né, ou MON, né, os sistemas de execução aí da manufatura, que permitem integrar toda a parte de automação da sua fábrica com o sistema corporativo, receber uma ordem de produção, despachar para o chão de fábrica, ter toda a rastreabilidade do que você está produzindo. Né? Tudo isso faz parte desse contexto de transformação digital. A transformação ela também inclui integração horizontal, portanto, na sua cadeia de suprimentos. Então, você poder integrar dados entre sistemas de empresas diferentes, mas dentro de uma mesma cadeia de produção, e fazendo com que você realmente produza somente aquilo que é necessário, aquilo que está sendo demandado, no tempo correto, podendo antecipar falhas de fornecimento, e, portanto, você não vai ter uma perda de produtos ou de insumos no decorrer dessa sua cadeia. Né? Então, tudo isso também é possível através dessa integração horizontal. Finalmente, um terceiro eixo aí de possibilidade de integração, que é o de ciclo de vida de produto, permitindo você acompanhar todas as produções, desde a sua, da sua primeira ideia, né, de composição de um produto, até de fato a produção, né, como um todo, e finalmente respeitando esse ciclo de vida desse produto até o momento em que ele é descartado, reaproveitado. Tudo isso faz parte e é possível através das tecnologias digitais hoje existentes. Bom, dentro desse universo, pessoal, há tecnologias novas, há tecnologias antigas.
Mas o importante de se observar é que toda essa revolução trazida aí por esse universo de indústria 4.0, né, por esse mundo aí de transformação digital acentuada, ele faz com que mesmo as tecnologias antigas e as pessoas existentes nesse universo, nesse exato momento, as pessoas antigas, né, assim como eu, tenham que se adaptar. Então, cada pessoa deve buscar o aprendizado e as habilidades necessárias para poder lidar com essas novas tecnologias. E mesmo as tecnologias antigas, eu acabei de comentar, né, sobre o sistema de supervisão, sobre um MES, um historiador, enfim, qualquer tipo de ferramenta, né, no chão de fábrica ou no nível corporativo, ela também se adapta a esses novos universos trazidos pelas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, o MES hoje, né, dentro de um portfólio como a GE tem, por exemplo, ele é muito mais do que ele era há 5, 10, 15 anos atrás. Né? É uma ferramenta que já traz novas possibilidades. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, o portfólio da GE é bastante extenso. Né? Nessa apresentação de hoje, eu gostaria de especificamente falar sobre 2 pontos importantes, né? Dar 2 exemplos de como a transformação digital trouxe benefícios a casos reais. Um deles é no mundo aqui de MES, né, de MON, e o outro no mundo do APM, na parte de gestão de ativos. Tá? Infelizmente não vai dar tempo hoje da gente conversar sobre o portfólio de automação, enfim, o portfólio complementar aí que a GE traz. Tá? Então, se alguém quiser conversar sobre esses temas, eu estou aberto aí para a gente entrar em contato logo após o webinar. Tá? Bom, entrando aí nesse mundo, né, eu acho que uma coisa importante da gente comentar nesse ponto. A GE, ela traz um grande diferencial para o mercado, que é exatamente o diferencial do Better Together. Né? Essas soluções todas que vocês veem dentro do portfólio da GE, elas podem resolver problemas individuais e resolvem muito bem. Né? Mas a GE traz de uma maneira bastante significativa nesse mercado de automação um índice de integração muito grande dentro desse seu portfólio. Então, a GE pode até ter concorrentes para cada um desses itens, mas dificilmente você vai encontrar uma outra empresa que tem um portfólio tão abrangente e que te permite fazer realmente, do começo ao fim, tudo que você precisa no seu chão de fábrica e na comunicação com o seu mundo corporativo. Tá? Então, a GE, ela, de fato, respeita essa questão do Better Together. Né? Ela buscou esse portfólio pensando nisso, né? De que há uma série de benefícios na integração de todos esses módulos, de todos esses diferentes universos dentro de uma mesma plataforma, que é o que a GE entrega aí para o mercado. Portanto, eu diria que, além dessa questão, né, de abrangência global, de qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dor que você sinta dentro do mundo industrial, a GE, ela tem dentro desse universo toda a parte de conectividade. Então, como vocês já conhecem, toda a parte de automação, sistema de supervisão, iFix, Simplist, drivers de comunicação, né? A GE, muito antes até de pensar em ter o hardware dentro do seu portfólio, ela já era uma empresa que voltada totalmente para a comunicação com sistemas de terceiros. Então, todo tipo de tecnologia que você pensar da GE, um dos grandes pontos fortes é exatamente a conectividade com sistemas de terceiros. Né? Inclusive, conectividade para esse mundo de indústria 4.0 é algo muito sério na GE. Né? As suas tecnologias já têm possibilidade de buscar dados via MQTT, né? Que é um protocolo mais enxuto, né? Mais fácil aí de você comunicar com sistemas mais leves para esse mundo de indústria 4.0. Também já tem compatibilidade, obviamente, com o OPC UA, né? Aquela arquitetura unificada de OPC e outros tantos protocolos. Né? Ela também permite com que você gerencie diferentes processos, diferentes necessidades dentro do seu chão de fábrica. Então, além de todo o portfólio de MES, ela também tem possibilidade de implantação de tecnologias de integração de dados de diferentes sistemas através de uma arquitetura SOA, né, orientada a serviços, né, através da comunicação via web services. Ela também tem a possibilidade de trazer toda uma camada de análise dos dados que vocês obtêm do chão de fábrica, né, e de traçar relacionamentos e trazer resultados da união desses dados com dados de laboratório, com dados de manutenção, com dados de estratégia de negócio. Né? Tudo isso faz
bastante diferença, né? E é um dos grandes pontos aí da solução da GE. Resumindo isso, pessoal, né, a GE ela propõe exatamente uma planta inteligente, uma transformação digital que faz com que você tenha uma mudança drástica dessa situação que provavelmente boa parte de vocês, né, ou dos seus clientes hoje encontra, que é muito dado em tudo quanto é lugar. É muito comum hoje você ir numa sala de operação como essa, você tem lá o sistema A, sistema B, sistema C para a área A, B, C. Às vezes o sistema A, B e C para a área 1. Né? Você tem, cara, um universo de dados sendo coletados, difíceis de lidar, difíceis de trazer uma ação realmente real e necessária, né, para cada tipo de dado que você coleta. Muito pelo contrário, você tem um monte de dados sendo coletado para talvez, quem sabe, um dia você pensar em utilizar. Né? E sair disso e ir para um universo onde você consiga trazer aquela informação calculada, correta, precisa, para aquela pessoa que precisa utilizar e exatamente naquele momento que ela tem que utilizar. E mais, né, naquela interface que ele precisa. Então, se é uma máquina lá na sala de operação, maravilha. Né? Se é o tablet do gestor na sala dele, né, ou na casa dele no final de semana, que seja, isso também vai chegar. Né? Então, o importante é pensar que o portfólio da GE traz essa possibilidade de transformar aquela montoeira de dados em informação acionável, tá? Que traga realmente resultados, que evite problemas, que evite paradas não programadas, que torne a sua empresa mais eficiente. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês, pessoal, é dentro desse mundo de MES, tá? Ou de gestão aí da produção. Então, o que é o Manufacturing Execution System? O que é o sistema de MES? Né? Ele é um cara que exatamente permite fazer com que você, através de eventos de produção e através de dados temporais, né, de execução do seu processo, você consiga combinar essas informações e começar a registrar as suas regras de negócio, começar a colocar contexto operacional nesses dados. Tá? Então, basicamente, uma ferramenta de MES tradicional é aquela que tem uma série de cálculos, de relatórios, né, de mecanismos, fazendo com que você, de fato, entenda, faça um raio-x da sua produção. Só que a ferramenta de MES, eu acho que ela é muito mais do que isso. Até pensando na chamada desse webinar, né, ela talvez seja uma das grandes ferramentas que fazem com que os seus equipamentos falem. Né, como a gente brincou aqui das máquinas falando, eu não estou querendo dizer que uma máquina vai entrar no Facebook, né, e curtir a informação que a outra publicou de que estava com óleo baixo. Né? Eu estou falando exatamente com que as suas máquinas tragam essa capacidade de autoconhecimento das suas condições operacionais, das suas falhas, né, do seu funcionamento ou não. É exatamente fazer com que todas aquelas informações que hoje estão lá desperdiçadas, jogadas no seu chão de fábrica, que o seu PLC tem, né, gratuitamente aquelas informações lá, esperando alguém ir lá buscar e colocar contexto, é exatamente o sistema que pode fazer esse papel. Né? Uma coisa que eu acho importante comentar, pessoal, né, dentro do curso de Indústria 4.0 que eu ministro lá com o Caruso na Manzolini, a gente fez uma vasta pesquisa sobre as iniciativas de Indústria 4.0, né, no mundo, e notavelmente a Alemanha é acho que um dos mercados que mais teve iniciativas de Indústria 4.0 implantadas. Cara, mais da metade das iniciativas são basicamente projetos de MES, mas um uso mais avançado de MES, né, com algum tipo de resultado orientado a esse novo mundo aí de Indústria 4.0. Tá? Então, para aqueles que estão olhando e falando, pô, MES não é uma coisa nova, cara, não é, de fato não é. A Aquarius mesmo trabalha com MES há coisa de 15 anos. Né? Só que, de fato, pessoal, o MES ele atingiu um outro nível. Né? Prova disso, no portfólio da GE, é a possibilidade que você tem hoje de utilizar essas ferramentas de MES, né, o famoso lá Plant Applications, que é a ferramenta de MES da GE, localmente dentro da sua fábrica, garantindo disponibilidade, garantindo que a pessoa lá, o seu operador, de fato vai ter aquela ordem de produção garantida na mão dele, chegando do SAP, ele podendo despachar isso daí para o chão de fábrica, executar, maravilha, né? Mas, ao mesmo tempo, permitindo com que você hoje, através dessa estrutura do Predix in Cloud, né, da GE,
faça uso desse sistema que ela chama de Manufacturing Data Cloud e ofereça uma possibilidade de estudo completo, né, e comparativo, né, por que não, entre diferentes plantas, de repente máquinas semelhantes em diferentes plantas, né, turnos, operadores diferentes, semelhantes, né, ou enfim, com atuações parecidas em diferentes plantas, produtos semelhantes em diferentes plantas, e você queira, de uma maneira centralizada, fazer acesso a todos esses dados de chão de fábrica, que já vem com contexto mastigadinhos dos MES locais, e você consiga ter uma espécie de um MES global, né, um cara que consiga trazer essas informações na sua mão, né, dentro de relatórios compreensíveis, dentro de dashboards intuitivos e que permita, inclusive, integração com sistemas de negócio, né, fazendo com que você consiga obter resultados diferentes através da junção desses dois mundos, né, de chão de fábrica com as informações de negócio. Bom, essa ferramenta da GE, né, obviamente, ela traz possibilidades de você estudar eficiência, né, todos os KPIs relacionados a isso, obviamente, OEE, eu acho que é o mais famoso deles, né? Você tem toda a possibilidade de fazer o controle de qualidade da sua produção, né, com cartas de controle, com tudo que é necessário para essa parte de controle estatístico de processo. Você também tem a possibilidade de ferramentas que permitam rastreabilidade, genealogia da produção. Aqui tem algumas telas dos relatórios disponíveis hoje na ferramenta, né? Para quem já é usuário do Plant Applications, dá para ver que teve um acréscimo bastante significativo, né, nessa interface humano-máquina. Um exemplo, pessoal, que eu queria dar para vocês é da Toray. É uma empresa japonesa, né, quase aí que centenária. Ela está presente em 27 países, né, uma empresa essencialmente química, mas que produz fibras, produtos têxteis, plásticos, compostos de fibra, tem uma série de subprodutos aí dentro desse mundo, né? Eles conseguiram, implantando tecnologias como o MES, coisa de 8%, né, no aumento da produção através dessa digitalização. E isso, pessoal, sem mexer com nenhuma máquina e com nenhuma pessoa. Ele não teve que mexer, contratar, demitir, trocar. Ele simplesmente pegou as informações que ele tinha disponíveis e que antes eram subutilizadas, né? Ou ele basicamente tornou algumas máquinas que antes não eram capazes de trazer informação, agora capazes de trazê-las, e ampliou a capacidade de leitura desses pontos, desses tags, né, por hora, e em cima dessas informações buscadas, começou exatamente a descobrir quais eram as paradas não programadas, começou a descobrir quais eram os gargalos da produção, e ele descobriu, né, digamos que quase que uma planta oculta dentro daquela planta que ele já existia, né, que já possuía. Então, isso é de fato um resultado significativo com a implantação de transformação digital. A redução nas alterações, né, dos parâmetros de processo, para cada batelada que foi sendo implantada, né, com essa nova situação, a diminuição dessa mudança de parâmetros foi drástica, né? E aí com esses dados todos coletados, foi muito fácil você descobrir quais eram exatamente as causas dos problemas, né? Quais eram os problemas que aconteciam dentro de uma batelada e que levavam as empresas a terem que fazer uma série de mudanças durante a sua execução. E também trouxe a possibilidade de, digamos, entender melhor como que funcionavam aqueles equipamentos fornecidos em modo OEM, né, e que eram praticamente caixas pretas ali, que o cara apertava a liga e depois, né, seja o que Deus quiser. Agora ele começou exatamente a entender como essas máquinas funcionavam, que tipo de problemas elas tinham, quais eram as operações ótimas, né, as boas práticas de uso desse tipo de equipamento, velocidades melhores praticadas dentro daquela linha de produção. E desse jeito, né, com esse conhecimento maior da sua linha de produção, foi exatamente necessário um uso de tecnologia que trouxe algum tipo de investimento, mas que foi rapidamente pago por todo o retorno através do custo de material menor, menos retrabalho, menos refúgio,
os clientes, né, dessa empresa exatamente mais satisfeitos, né, sem ter que devolver, por exemplo, toda uma bobina que de repente foi entregue com baixa qualidade. Tudo isso agora já era descoberto em tempo real, antes mesmo de envio para esse cliente final, né. Aqui um outro exemplo, né, que era muito comum, falhas intermitentes dentro dessas fibras, né, desses processos que eles tinham. E essas falhas eram muito rápidas e eram muito difíceis de se prever, né? Só que com a captura desses sinais, e vejam, o intervalo de 1 segundo foi suficiente, mas se você pensar em 1 segundo, né, com mais de 2 horas, né, de processo rodando, com 224 canais de dados, né, ou linhas aqui diferentes, ele acumulou 10 milhões de pontos. Não é qualquer tipo de sistema que consegue lidar com com tanta quantidade de informação em tão pouco tempo e consiga trazer resultados rápidos, intuitivos e trazendo exatamente a previsibilidade dessas falhas, né? Um outro exemplo que eu queria dar, pessoal, é em um outro tipo de plataforma, né? Uma plataforma de APM, de gerenciamento de ativos. Então, dentro desse mundo aí do Asset Performance Management System, você, pelo menos dentro desse universo da GE, tem um grande diferencial, né? Porque a GE, como eu disse já anteriormente, tem um portfólio extremamente completo, extremamente vasto, e que junta a possibilidade de você inserir informações de conhecimento dos profissionais da planta, do usuário final da tecnologia, com conhecimento dos profissionais e engenheiros do centro de controle da própria GE e com a possibilidade do próprio sistema adicionar sua inteligência aos resultados de manutenção. Então eu consigo buscar dados históricos, criar sugestões, criar um entendimento, criar um modelo desse meu processo e a partir daí permitir uma análise preditiva das falhas, dos acontecimentos importantes dentro dessa minha linha de produção, desses meus equipamentos. Mas ao mesmo tempo eu consigo adicionar dentro do sistema toda a parte de boas práticas, de normas, de recomendações dos fabricantes dos equipamentos e fazer exatamente a junção de todos esses universos, de todos esses fatores para uma melhor manutenção. Então, basicamente, né, o processo é de identificação de quais são os ativos mais importantes. A partir disso, quais são as falhas possíveis, quais são os mecanismos de degradação desses equipamentos. A partir daí, analisar os padrões dessas falhas. Então é importante, e claro que o resultado final vai ser ainda melhor se você tiver um bom universo dessas falhas registradas. Vai passar por uma etapa de otimização, né, dessa estratégia de ativos, pela parte de monitoramento online da integridade deles, estabelecer um monitoramento dinâmico, né, e sempre automatizar, né, pelo menos o máximo possível as ações corretivas e garantir desse jeito um alinhamento, né, uma criação e alinhamento com a governança de gestão dos ativos da empresa. Pensa no seguinte, pessoal, né, através desse tipo de ferramenta da GE, né, é possível você fazer um paralelo do seu universo físico. Então, veja nesse slide aqui, né, na parte de baixo, você tem a sua planta real, seus equipamentos, a sua linha de produção real. E ali na parte de cima, né, do tracejado para cima, você tem esse ambiente virtual. Ali eu basicamente estou fazendo o seguinte, coletando dados, né, através de toda a parte de automação, de ferramentas de IoT, buscando esses dados, coletando isso, armazenando numa base de dados temporal. A partir disso, usando a inteligência desse software da GE para criar esse gêmeo digital, fazer o modelamento da sua realidade. E você, em tempo real, vai acompanhar os sinais do seu equipamento agora, de vibração, temperatura, pressão, tudo aquilo que faz sentido para ele. E você vai acompanhar todos os cálculos feitos em cima desse modelo, desse gêmeo digital. E nesse momento você consegue exatamente comparar em tempo real esses dois sinais e saber quando que um está se descolando do outro. E nesse descolamento você consegue antecipar uma falha, alertando e trazendo o diagnóstico ali de necessidade de um reparo, de algum tipo de mudança na sua linha de produção. Então, esse centro de monitoramento da GE é capaz exatamente de auxiliar você como usuário final a tomar as ações corretas e antecipadas, né? Eventualmente antecipando e evitando, né,
algum tipo de manutenção corretiva, algum tipo de parada não programada da sua produção. Aqui a gente traz um resumo um pouco mais, né, na verdade uma foto que mostra um pouquinho melhor um gráfico, né, típico aqui, já extraído de uma aplicação real, onde você tem essa curvinha azul como a realidade, o que está acontecendo nesse momento lá no seu equipamento, sendo medido lá pelo seu sistema em tempo real, seu histórico, o sistema de automação. E você tem nessa parte verde exatamente o cálculo feito em cima do seu gêmeo digital sobre o que esse seu equipamento deveria fazer ou deveria estar nesse exato momento trazendo como sinal, sei lá, de vibração, de temperatura, de pressão. E, claro, lidando com essa situação multivariável, sabendo que tem uma série de fatores que impactam, na verdade, na necessidade de manutenção desse equipamento, né? E de maneira antecipada, imagina só que incrível se você conseguir por 1, 2 semanas antecipar uma falha de algum equipamento de grande porte da sua produção, né? Uma grande esteira, uma grande bomba, um reator, né? Imagina só o quanto você não consegue resumir em termos de custo, né? Enquanto que você consegue ser eficiente, evitar acidentes, né? Os benefícios são gigantescos, né? Muito maiores até às vezes do que simplesmente financeiros, né? Um exemplo de aplicação disso é exatamente a Gerdau, né? Um projeto que se iniciou aqui no Brasil, né? Você tem hoje 11 plantas usando esse tipo de tecnologia, e trazendo exatamente esse tipo de situação que eu falei para vocês, né, de previsibilidade de falhas, né. A Gerdau é um dos casos em que o resultado foi bastante significativo, né. A gente teve um retorno de investimento, acho que muito rápido, né, para tudo que foi colocado lá em termos de tecnologia, tudo que foi potencializado dentro desse universo de transformação digital. E os próximos passos, né, para a gente poder encerrar aqui, pessoal. E eu acho que o importante é você pensar aonde que eu estou hoje e aonde que eu quero chegar daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? O importante, né, para ajudar você a pensar nisso é alguns dados que eu tenho aqui, né? O primeiro, existe esse Future of Jobs Report, que é um trabalho feito pelo Fórum Econômico de Davos, né, um relatório do ano passado, consultando essas principais indústrias, trouxe essa informação de que projetando para 2022, você vê, entre 85% e 70% delas pretendem implantar de maneira significativa tecnologias baseadas em cloud, em machine learning, em internet das coisas, né? Tudo isso vai fazer parte da realidade das principais empresas, pessoal. E a sua empresa? E a sua área? Onde você trabalha? Você vai ficar para trás, né? Você vai fechar os olhos para esse tipo de possibilidade, enquanto seu concorrente, nesse exato momento, está fazendo uso desse tipo de tecnologia, está fazendo um projeto de avaliação, né, ou de prova de conceito, eu acho que você não deveria fazer isso. Há uma série de níveis, né, de uso de tecnologia, pessoal, e eu trago até um exemplo aqui da Catec, né, que é uma agência alemã, né, que desde o início lá das conversas de Indústria 4.0 traz informações bastante interessantes sobre esse universo. Ela divide, né, em 6 níveis diferentes o uso de tecnologia. Os 2 primeiros fazendo basicamente o que seria a digitalização desses dados. Então, você inserindo a capacidade de computacional e de conectividade no seu chão de fábrica. No terceiro nível, você já tendo visibilidade, né, o que está acontecendo agora. Então, digamos que você que usa um supervisor, um SDCD, você tem esse nível de uso. No próximo nível, né, nesse nível 4, você, através de uma ferramenta como o MES, por exemplo, você poderia entender mas por que isso está acontecendo, né? Então, puxa, minha linha parou, eu tenho uma certa ineficiência, por que isso acontece? Onde está meu gargalo, né? Você poderia dar um passo a mais, nesse nível 5, né, com o uso, por exemplo, de um APM, de alguma ferramenta de machine learning, você consiga exatamente levar esses seus dados para uma inteligência computacional avançada e ela falar para você o que vai acontecer. E ela conseguir prever o futuro, né? E, finalmente, no último nível, né, onde as máquinas se autorregulariam, onde você consegue, de maneira automática, criar a capacidade de adaptação da sua linha de produção. E que não exija, né, pelo menos não necessariamente ou não constantemente, a atuação de um humano dentro desse processo todo. E aí, pessoal, talvez o slide mais interessante aqui de toda a apresentação, como que você deve fazer para partir para uma dessas iniciativas, né? Eu acho que o primeiro ponto é você entender qual é a estratégia da sua empresa. Grava isso. Qual é a estratégia da sua empresa? Qual é a estratégia da sua área? E a partir disso, você, através do auxílio de empresas como Aquarius, como a GE,
você exatamente poder entender qual é o tipo de tecnologia aplicável em cima desse tipo de necessidade que você tem, para poder obter aquele resultado esperado. E a partir daí, nós podemos ajudar você a entender quais são as lacunas em termos de capacidade e em termos de tecnologia que você tem para poder trilhar esse seu roadmap de implantação. Tá? O resultado final é exatamente uma lista de passo a passo do que você deveria para poder fazer, né, seguir, para poder chegar até esse objetivo final. Então aí, pessoal, resumindo, né, o slide anterior, você precisa identificar quais são as potenciais oportunidades, ver se você tem recursos apropriados para poder associar essas iniciativas. Mais importante de tudo, tá? Saber se isso está alinhado com a estratégia da sua empresa. Porque imagina, cara, você implanta uma iniciativa de APM, né? Ou de MES, ou de seja lá o que for, né? E isso, de repente, não tem nenhum alinhamento com aquela necessidade da empresa. De repente, é um projeto que você implantou visando a redução de custos, quando, na verdade, o que importa para a sua empresa naquele exato momento é produzir mais. Então, você teria que ser mais eficiente. Cara, puxa, você teve uma baita sucesso na implantação, você conseguiu reduzir seus custos em 5%. Mas o custo disso foi um trade-off com a questão de eficiência, fazendo com que você, na verdade, produzisse, sei lá, 100 peças a menos por dia. Puxa, isso fez uma baita diferença em termos de produção, e por mais que você tenha tido uma redução de custo, você acabou produzindo menos ao final do dia. Cara, o diretor, o gerente, esse cara vai pirar, né? Vai falar, cara, não foi um bom investimento que a gente acabou fazendo, né? Então é importante que qualquer tipo de iniciativa consiga obter esse alinhamento com a estratégia da empresa, tá? Bom, o primeiro passo disso é, chame a gente, vamos conversar, vamos fazer um workshop dentro da sua empresa, entender o que você precisa, qual é a estratégia, quais são as tecnologias aplicáveis, vamos trocar informações, né? E a partir disso descobrir exatamente quais são os principais ativos, quais são as suas linhas mais importantes, aonde que você tem problemas, né? Aonde que você pode melhorar, quais são os recursos que você tem hoje, e exatamente dentro dessa discussão a gente poder trilhar esse caminho. Converse com a gente, né? A gente precisa entender um pouco melhor qual é o interesse de vocês em termos de plataforma, em termos de aplicação, em termos de clientes, e aí a partir disso dimensionar qual é o treinamento necessário, que tipo de investimento você deveria fazer, com que tipo de viés, né? Então, eu acho que é por aí. Ok, bom, nós finalizamos por aqui. E aí, como nós dissemos, vamos disponibilizar todo o conteúdo e continuamos à disposição aqui pelo telefone e convidamos vocês a acompanharem a Aquarius pelo LinkedIn também e pelo nosso website, que sempre tem novidades, artigos e cases que a gente coloca lá regularmente. Bom dia a todos, muito obrigado, espero que nos encontremos nas próximas atividades da Aquarius IGE. Obrigada. Obrigado, pessoal, até a próxima.